Olá, como estão vocês? Só um instantinho que já estamos começando a nossa live. Adicionar aqui, perfeito. Gente, quero agradecer a todos por esse privilégio de tê-los em minha companhia. E hoje a live que vamos abordar, ou seja, o tema que vamos abordar nesta live, é todo ser humano é omisso e corresponsável. Caiu um aqui, não tem problema, temos dois. E corresponsável por tudo o que lhe acontece. Bem, na verdade, eu trabalho com milhares de pessoas. Já são alguns anos, 38, vão fazer agora em agosto 39 anos que eu estou desenvolvendo esta minha profissão. E eu sou o Jorge Guedes, psicanalista, psicoterapeuta, terapeuta homeopata naturalista, terapeuta ocupacional e tenho mais outras formações. Mas, na verdade, agora o que interessa é esta. Inclusive, hoje, este tema tem muito a ver com todas as situações que nos últimos 3 anos, vamos colocar essa faixa de tempo, que tem sido, digamos, com mais intensidade a procura para esclarecer. Então, hoje eu vou responder perguntas. Uma delas é, todos nós, aliás, não, aqui, o que é o transtorno de personalidade narcisista? Gente, esse é um transtorno que, infelizmente, afeta milhões, afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. E o pior de tudo, que o narcisista, ele não consegue se enxergar como um indivíduo tóxico, como um indivíduo manipulador, controlador e, na maioria das vezes, agressivo. Essa agressividade, geralmente, tanto pode ser psicológica como física, ou ambas, simultaneamente. Então, o que acontece? Muitas vezes acreditamos que um simples ato de violência doméstica pode ser um ato isolado, porque alguém está de pirraça, está de cabeça quente, está de alguma forma um pouco estressado, como a maioria tenta justificar. Mas a questão é que os indivíduos acometidos pelo transtorno de personalidade narcisista, eles têm um grande potencial na manipulação, ou seja, de manipular. Eles têm prazer em sentir a fragilidade das pessoas que eles escolhem como vítimas. Parecem psicopatas, sociopatas, não é isso? Mas, na verdade, se formos analisar a linha que divide, que separa o sociopata do narcisista, é muito tênue. Existe aquele narcisista que está dentro de casa e tem o prazer de maltratar os outros, ou seja, quem está em torno dele, seja a mulher, seja os filhos, porém, fora de casa, com as outras pessoas que ele não detém o poder, ele é um anjo. Ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele é compreensivo, ele é prestativo. Porém, dentro de casa, ele subjuga, ele compara, ele julga com maldade, ele tem satisfação de ver aquelas pessoas que, de uma certa forma, dependem dele,
filhos, muitas vezes as esposas, e isso dá satisfação, dá poder, porque o narcisista, ele tem esse ego inflamado, ele adora saber que ele é poderoso, ele sente prazer em ver a fragilidade das suas vítimas. E o pior de tudo, que quando ele sente que alguém, uma das vítimas, está fugindo um pouco do controle, esse narcisista entra em pânico e ainda intensifica os ataques. Bem, muitas perguntas, qual é a característica de um narcisista? É a mentira, é a manipulação, é a necessidade de estar com intrigas, a necessidade de se fazer difícil, a necessidade de tentar, de querer ser importante. Eles precisam, é uma necessidade, é justamente esse traço que o torna narcisista, a necessidade de ser visto, a necessidade de ser importante, mesmo que ele tenha que fazer alguém sofrer ou pagar para ser reconhecido. Por que pagar para ser reconhecido? Observem da seguinte maneira, por este ângulo. Um indivíduo acometido pelo transtorno narcisista, ou seja, de personalidade narcisista, quando ele não consegue manipular as pessoas que estão fora do alcance das garras dele, ele tenta ser amável, compreensivo, como eu falei anteriormente. E com isso, ele vai tentando ajudar as pessoas, ou seja, emprestando dinheiro, dando conselhos, aconchegando. Ele sempre, de alguma forma, vai estar presente. E essas pessoas vão vê-lo como alguém magnífico, uma pessoa de caráter, ética, inquestionável. Mas, na sequência do relacionamento, do envolvimento, o narcisista começa a apresentar as suas necessidades. Começa por pequenos testes, tentando impor situações que só dão satisfação a ele, não a quem convive com ele. É muito comum um marido dizer, como já ouvi e presenciei centenas de vezes, marido compra esta caneta e oferece para a esposa. Perfeito. Aparentemente, é um presente, é um reconhecimento, e aparentemente ele faz aquilo com prazer. Porém, tem um detalhe. Se a esposa não agradece, não se ajoelha e se reverencia esse indivíduo que a presenteou com uma caneta, ele vai se sentir ofendido. Ele vai se sentir humilhado. E vai começar a fazer o jogo da manipulação. Por exemplo, faço um sacrifício, lhe dou um presente e o que ganho em troca? Nenhum muito obrigado. Esta é uma das básicas. Outra é a humilhação. Ele deu a caneta. A esposa agradeceu. Porém, ele tem uma necessidade de amplificar o eco desse agradecimento.
Então, vamos imaginar uma festa onde tem muitas pessoas, todas se conhecem, e de repente, do nada, ele vem com... Então, já comentaste aí com os amigos que eu te dei uma caneta? É claro, é uma situação humilhante. Imagine, você está com um grupo de pessoas e seu marido ou sua mulher, porque narcisista não são só os homens. As mulheres conseguem ser piores. A mulher narcisista, ela tem uma, vamos dizer, uma vantagem, ou muitas vantagens, vamos dizer muitas. Primeiro, porque ela é mulher. Porque como na condição de mulher, ela consegue manipular com mais facilidade as outras pessoas. Quem não acredita, quem não vai atrás de uma mulher bonita, charmosa, elegante, e principalmente se ela tem uma boa lábia. Porque todo narcisista, ele é excelente orador, ele sabe vender o peixe. Ele é sempre bom, ele é maravilhoso. Quem não presta é a vítima. Então, o narcisista, ele está dentro de casa, ele está no ambiente de trabalho, ele está no ambiente social, ele está em todos, eles estão, vamos dizer assim, em todos os ambientes. Imagine um ambiente profissional, onde você está trabalhando e existe, digamos, um narcisista ou mais narcisistas. Imagine o clima desse ambiente. Como é que você, sendo vítima de um ou mais narcisistas na sua área profissional, no seu trabalho, vai conseguir ser produtivo, criativo? Como que você vai conseguir alcançar promoções? Como que você vai fazer carreira? Se a competitividade, se a competição, ela é acirrada. E o pior é aquele disse-me-disse, aquele jogo de manipulação, aquela necessidade de roubar o trabalho, de menosprezar o trabalho do outro, de tentar fragilizar o colega. É por isso que muitas empresas que não têm uma organização, que não têm um gestor de olhos abertos, atento, e que entenda minimamente do comportamento, como funciona o comportamento humano, essas empresas, infelizmente, vão à falência. Elas não vão à falência porque elas não têm condições de desenvolverem bons produtos, de levarem ao público esses produtos. Ela não tem capacidade humana, profissional, porque é um perdendo tempo, olhando a vida do outro e esquece que está ali para produzir. Então é por isso que muita gente antipatiza o ambiente profissional. Eu conheço, já perdi a conta, de tanta gente que de segunda a sábado o mau humor é total. Não consegue dar um sorriso. Trabalha, mas por necessidade. Porque também tem isso. Quando não é a questão da necessidade, também existe um outro detalhe. Eu estou falando da necessidade econômica, da necessidade de ganhar dinheiro para poder cumprir, honrar os compromissos. Mas tem uma outra necessidade
que infelizmente leva muitos indivíduos continuarem trabalhando numa empresa onde a relação é tóxica. E por que todo ser humano é omisso e corresponsável por tudo que lhe acontece? Porque nós sabemos, nós sentimos, nós vemos nitidamente os sinais. Nós sabemos quando estamos tratando com uma pessoa de caráter realmente estável e quando estamos lidando com pessoas narcisistas, altamente instáveis. Não vamos dizer que são pessoas bipolares, não. Bipolar é uma coisa, o narcisista é outra, e existe uma confusão muito grande. Então, o narcisista, ele tem que ser o maior, ele precisa ser reconhecido. O combustível que alimenta um narcisista é o reconhecimento, mesmo que seja aquele reconhecimento chamado bajulação. Por que existe tanta gente bajulando indivíduos incapacitados, que não têm competência nem ao menos para pensar, decidir? Os outros é que fazem tudo e eles aparecem. Não sei se podemos dizer que esses indivíduos que fazem tudo e entregam de mãos beijadas para os narcisistas são vítimas ou se simplesmente são negligentes. Gostam de viver na omissão, estão vendo, porém, não fazem nada. É o que acontece normalmente dentro do ambiente familiar. Eu já acompanhei milhares de mulheres, de adolescentes vítimas de pai ou mãe narcisista, que queria que o filho e a filha fizessem rigorosamente aquilo que ela acreditava ou ele acreditava na condição de pai e mãe, que sabia o que era melhor para esse filho ou essa filha. Entretanto, o que eles estavam gerando era nada mais do que um futuro adulto inseguro, omisso, ou seja, negligente, que aceita todas as condições que os outros impõem, porque não sabem dizer não. E é a partir daí que essas informações emocionais vão arrebentando com os nossos circuitos neurais. É por isso que tem tanta gente que vive roendo as unhas, se automutilando, em depressão, necessidade de consumir muitos e muitos medicamentos para tentar amenizar um pouco, ou seja, reduzir essa tensão que quase que explode o peito. É por isso que muitas vezes pessoas entram em pânico, perdem o controle, como muitos dizem, surtou. Por quê? A pressão é tanta que a vítima de um ou mais narcisistas não suporta. Quantas pessoas pensam dia e noite no autoextermínio? Quantas pessoas tomam decisões precipitadas para simplesmente fugirem daquele ambiente tóxico? Mas aí vem outras perguntas, porque aqui eu fiz uma relação de... ou seja, foram várias perguntas que eu recebi. Então, aqui pergunta: quem é mais tóxico? Quem humilha, manipula e estraga o psicológico dos outros, ou quem se deixa dominar, manipular? Bem,
Uma excelente pergunta, né? Quem é mais tóxico? O narcisista ou a vítima desse narcisista? Como eu falei anteriormente, todos nós, quando começamos a nos envolver com alguém ou com um grupo, começamos a ver as características da personalidade ou das personalidades. Mas vamos relevando, vamos permitindo que aquele indivíduo vá crescendo e muitas vezes justificamos, não, eu não quero entrar em confronto, é melhor manter a paz. Peraí, manter a paz é uma coisa. Se deixar dominar e destruir psicologicamente é outra. Então, saber quem é mais tóxico realmente é difícil. Porque tem pessoas que amam ser manipuladas. Elas não conseguem viver sem um controle. E como sempre tem um manipulador de plantão ou mais, então estão bem servidos, não é isso? Então, gente, uma questão que deve ser levada em conta, que o ambiente, porque esta é outra pergunta que me fazem com frequência, e existe aqui um choque nas informações. Tem pessoas, inclusive da área de saúde, que diz que o ambiente não influencia no desenvolvimento e progressão dos traços de um indivíduo com tendência ao narcisismo ou vítima de um narcisista. É claro que tem. Imagine, você tem um filho. Não vamos dizer que, não quero dizer que seja seu único filho, você tem mais filhos, mas você tem seus filhos, mas você faz tudo o que pode e o que não pode, acreditando que com isso você está dando a seu filho a oportunidade de viver a satisfação, o prazer que você, quando criança, não teve. Então, o que acontece? Essa criança, esse adolescente, ele vai se desenvolvendo sem limites. Ele acredita, ele interioriza a ideia, a crença de que ele realmente é superior, que ele pode tudo porque ninguém vai contestá-lo. Porque o ambiente familiar traçou isso como verdade para esse indivíduo. Essa cultura da concessão excessiva não gera indivíduos seguros, indivíduos que agem de maneira ética com quem está em torno, seja família, seja colega de trabalho, seja no meio social. Ele vai agir conforme a conveniência do momento. Se ele quer aparecer, ele vai passar por cima de qualquer um, porque foi assim que educaram, foi assim que disseram que era a vida. A vida, como muitos dizem, é de quem é mais forte. Não sei. Se a vida é de quem é mais forte, se é de quem é mais inteligente, ou se é de quem realmente tem amor próprio e sabe fazer uma seleção de indivíduos para manter como amigo. O mesmo acontece com as vítimas dos narcisistas. O ambiente tem uma influência muito grande. Imagine uma criança que desde a infância é reprimida. Não pode se expressar. Não pode fazer absolutamente nada porque tudo é errado. Porque
tudo é isto, porque tudo é aquilo e não pode desrespeitar ninguém. Então tem que ser aquela visão 45 graus. Se virar a cabeça para o lado é punido. O que esse indivíduo, quando crescer, vai procurar? Ele vai procurar refúgio no que ele já conhece. Porque no ponto de vista dele, mesmo que explodindo de ódio, de insatisfação, de revolta, emocionalmente destruído, psicologicamente não tem nem ideia de quem é, ele vai dizer que o que ele conhece é que tem que continuar predominando. Então ele vai procurar justamente indivíduos tóxicos para que possa manter aquela relação. Porque só assim se sente vivo. E dessa mesma forma, isso passa de geração para geração. Porque esta não é só uma questão genética, como muitos dizem, o narcisista, a vítima do narcisista está muito ligado com a genética, com o DNA. Para aí. Vamos ser sensatos. Genética é uma coisa. Falta de postura, de amor próprio, de reconhecer as próprias capacidades, é outra coisa. Tem gente que para decidir que roupa vai vestir, liga para 10 amigos. Qual é a roupa que eu uso? Olha, você acha que o azul combina com o verde? Olha, eu estou com a roupa tal, e eu não sei, e o sapato? Quando na verdade tem 2 sapatos, 2 pares de sapato, é só se ligar bem, esse pega, não pega. Então muitas vezes a maioria das pessoas negligenciam a própria liberdade psicológica. Sentem prazer em saber que alguém os está dominando. Eu já ouvi pessoas dizerem de uma maneira muito clara: eu gosto de ser dominado ou dominada. Sádico. Vai encontrar um masoquista? Claro que vai, tem toneladas deles. E depois se coloca na condição de vítima. Vocês sabiam que essa condição de vítima, ela é um tanto estranha? Estranha que eu me refiro, porque como é que alguém que tem capacidade de impor limites simplesmente permite que alguém o subjugue, o humilhe, o maltrate, o julgue? E quando alguém diz: amigo, amiga, você tem uma vida inteira pela frente, modifique esse padrão, saia dessa situação. Você pode ter apoio, como muitos que eu conheço obtiveram apoio. Família, apoio profissional, social, inclusive de instituições sérias, apoio de profissionais da área da saúde sérios, por algum tempo, não muito tempo, até que funcionou aquela liberdade. Porque a própria pessoa se colocou em liberdade condicional. Cansou daquela liberdade, porque era tudo muito monótono. E voltou para o narcisista. E depois, quando o narcisista o recebe ou a recebe, isso é um trunfo.
Muita gente não faz ideia do quanto é difícil recuperar a estrutura psicológica de indivíduos vítimas de narcisistas. Estou falando em todos os aspectos. Do narcisista que está dentro de casa com a família, pisando todo mundo, porque ele é o maior, porque ele sabe fazer, porque ele é quem mantém todo mundo vivo, no ponto de vista dele, é claro, né? Do narcisista na área, ou seja, no ambiente profissional, porque ele é o patrão ou é o chefe. Para aí, tenha paciência. Sabe o que leva as vítimas dos narcisistas, na maioria das vezes, a aceitarem essa condição? Não é só o que eu falei, aquele traço, aquela cultura familiar que vem se perpetuando, vamos dizer assim. Isso também está ligado na falta de caráter. Me perdoem, mas infelizmente a falta de caráter é algo que mais faz vítimas. Porque os narcisistas, pelo menos eles têm uma personalidade inflamada, eles se sentem gloriosos, eles brilham. E principalmente no mercado de trabalho, onde a ideia de que a competição, ser o primeiro, vale tudo. Bem, dentro do ambiente familiar, quantas vezes vemos marido e mulher competindo? Um invejando o outro, um tentando destruir o outro. O ódio está estampado na face de ambos. Mas vá sugerir que se separem e façam uma tentativa de uma nova vida, com uma nova relação, com um tratamento para poder tirar essas ideias implantadas de que a submissão faz parte da evolução humana. Não, gente. Não faz parte da evolução, ao contrário, é involução. Porque, de alguma forma, este indivíduo vítima, seja homem ou mulher, a médio ou longo prazo, vai sentir, vai se arrepender e não vai ter saída. Como eu falei, tem aqui várias perguntas. O que acontece com indivíduos manipuladores quando a vítima consegue se libertar? Eu considerei essa pergunta interessante. Primeiro, o agressor, ele vai tentar destruir, mas por completo, a reputação da vítima. Vai tentar de todas as maneiras minar de defeito aquele indivíduo que antes era o brinquedo, o domínio. Então, essa perseguição psicológica, essa tentativa persistente de dizer que aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher, não vale nada, que simplesmente foi uma exploradora, um explorador, e que tudo que ele fez foi por amor, que só fez por proteção. Não queiram. E não queiram, quem não convive, não queiram uma convivência tóxica. Porque aparentemente o início, como dizem, tudo são flores. Porque o predador, ele está estudando as suas
fraquezas? Onde é que está seu ponto forte? Onde é que está seu ponto frágil? E ele tem paciência, ele deixa que você vá se mostrando. E quanto você mais se mostra, sem você perceber, você está concedendo tudo o que ele quer, ou ela. E quando você menos espera, você caiu numa armadilha. Então a coisa funciona de uma maneira tão sutil, na maioria das vezes, porque tem outras que são muito agressivas. Tem homens ou mulheres que quando já começam uma relação, seja de amizade ou seja afetiva, já vão logo dizer, eu sou assim, e é assim que você tem que me aceitar. E desculpe, aquela pessoa, aquele indivíduo, seja ele homem ou mulher, está encantado, está no fascínio, aceita. Muitos até acreditam na magia, na mágica, que podem transformar, modificar a personalidade de um indivíduo que a cada dia se especializa na manipulação. É ingenuidade, meus amigos, minhas amigas. Isso é realmente ingênuo. Chega a ser insano. Isso quase que é um transtorno, acreditar que pode modificar a personalidade de quem só pensa em desenvolver mecanismos de pegá-los. A gaiola está aberta, entra quem quer. Tanto é que tem um ditado que é muito comum em determinados lugares perigosos, né? Olha, entra como quer e sai como pode. Na vida de um narcisista, é isso mesmo. Você entra como quer, porque ele permite. Mas você vai sair como puder, e geralmente aos pedaços, porque ele vai te destruir. Bem, continuando a resposta, que o que acontece com indivíduos manipuladores, no caso, quando a vítima consegue se libertar. Quando eles não conseguem destruir a sua reputação, eles procuram outras vítimas. Eles entram em colapso. Eles têm que terem sempre alguém para poder amassar. E quando não conseguem encontrar logo de imediato a próxima vítima, o que eles fazem? Entram em depressão ou em euforia. Em depressão, porque estavam habituados a pisar, a gritar, a dizer que são, que foram, uma característica do narcisista. Ele repete sempre a mesma história. Ele conta sempre os feitos que o engrandecem. Ele nunca deixa que os outros mostrem as suas habilidades, as suas capacidades. Se você for conversar com um narcisista, ele vai abordar o tema que ele entende, que ele acredita que é o mestre, é o Jedi. Entretanto, você pode ter um grande conhecimento, mas vai ser um monólogo. Sabe por quê? Porque quando você começa a falar, ele vai se desinteressar e vai deixar você falando sozinho. E para ele, você não vai ser boa companhia. Quando isso não acontece, ele vai mudando de assunto para, como dizem, tirar você de tempo, para que você cale sua boca e ele aborde o assunto, o tema, que ele bem entender, desde que ele tenha conhecimento, para que você diga, nossa, esse ou essa é muito inteligente. Não é uma questão de inteligência, minha gente. É uma questão de aberração. Apenas está repetindo, porque o que ele está fazendo com você, ele faz com todo mundo. Então ele se especializou naquilo. E muitas pessoas acreditam
que podem modificar esse padrão que um narcisista vem alimentando há décadas. E o pior de tudo, sustentado desde a infância por uma família desestruturada. Pior que um narcisista é uma família de narcisistas. Imagine uma ovelha cair no meio de uma matilha. É devorada, sem piedade. É o que acontece com quem acredita, mantém essa ilusão de que pode, por amor, modificar uma determinada personalidade. Está fora de cogitação. Bem, procurar outras vítimas. Lamentavelmente, como foi mencionado há uns momentos atrás, eu mencionei, eu conheço centenas de indivíduos. Até poucos dias atrás, eu estava debatendo com um colega e ele me dizendo: eu, sinceramente, já não tenho mais paciência para ouvir reclamações de mulheres que têm uma relação, que vivem numa relação tóxica, sabem que aquela relação não tem futuro, têm plena consciência que tem homens saudáveis que têm interesse, que querem estar envolvidos com elas, querem constituir alguma coisa firme, séria, mas ela tem a predisposição da escravidão, da servidão. Então, um homem que realmente, ou uma mulher que realmente tenha capacidade de oferecer carinho, atenção, dar espaço, compreensão, incentivo, porque um narcisista não te incentiva. Um narcisista, muito pelo contrário, ele vai desacreditar você. Mas, infelizmente, como eu estava falando, muitas mulheres, esse amigo dizendo que já não aguentava mais, que já não aguenta mais. Porque ele começa um trabalho. E eu concordo, porque como eu falei, vão fazer 39 anos que eu trabalho com diversos tipos de transtornos. Obtive êxito com as pessoas que desenvolvi em outros transtornos, mas o transtorno da submissão, o transtorno da negligência, o transtorno da escravidão é tão difícil. Gente, é tão difícil tentar libertar um escravo que não quer de maneira alguma conhecer a liberdade. Muitos podem até se perguntar, mas por quê? Porque é mais fácil você ser comandado. Ser comandado, você não tem responsabilidade ou julga, porque tem alguém ali que está manipulando você. De manhã ele diz que você é maravilhosa, daqui a pouco ele diz que você é um lixo. Ah, tudo bem, ele é assim mesmo, ou ela é assim mesmo. Assim mesmo. Bem, eu não creio que seja assim mesmo essa relação. Isso, na verdade, não é uma relação. Isso nada mais é do que um choque, uma destruição, é uma guerra, um terrorismo psicológico. Mas, enfim, há quem goste. Meus queridos amigos, como eu falei, eu sou psicanalista, psicoterapeuta, terapeuta ocupacional, também trabalho com
homeopatia naturalista e tenho, como falei, outras formações. Quero deixar um convite que em breve estarei lançando um livro, porque eu pesquiso também as células tronco. Eu pesquiso há 24 anos a regeneração das células tronco. E hoje já existe um livro didático, registrado, com o título Regeneração das células tronco. Reativação neuropsicológica, ou seja, neural, neuromuscular, neuromotora. E dentro de alguns dias estarei postando o dia, local e hora onde essa obra literária será apresentada. E todos vocês são meus convidados. Gente, quero agradecer pela essa amável companhia. Toda semana, às quartas-feiras, às 20 horas, estarei aqui para debater, para esclarecer, tirar dúvidas. Então você pode deixar a sua pergunta. E eu, com muito prazer e dentro do meu conhecimento, darei a resposta. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, desejo uma boa noite a todos e até quarta-feira com outro tema, que amanhã, inclusive, já estará no Instagram o banner dizendo qual será o tema, tá certo? Um beijão no coração de todos.